E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso gratuito de meliponicultura. Eu me chamo Carlos Almeida, você está no Meliponário Irapitã. Se você não me conhece, eu crio as abelhas nativas sem ferrão há 7 anos, possuo pouco mais de 450 colmeias e mais de 240 alunos espalhados por todo o Brasil. Nessa segunda aula eu vou mostrar para você como você conseguir as suas colmeias de 3 formas diferentes: o resgate, a compra e a confecção, instalação e transferência de ninhos iscas, além de mostrar também como montar o seu meliponário, onde você pode posicionar as suas colmeias. E na sexta teremos a nossa terceira aula, onde eu vou te mostrar o caminho para você faturar R$ 40.450 na sua primeira safra com as abelhas sem ferrão. Estamos na nossa segunda aula e eu gosto sempre de deixar claro as regras do jogo, como vai funcionar cada detalhe do nosso curso. Nessa aula eu vou mostrar para você como conseguir as suas colmeias, as 3 formas de conseguir as colmeias: o resgate, a compra e com os ninhos iscas. E na sexta-feira, na terceira aula, eu vou te mostrar como faturar R$ 40.450 na sua primeira safra com as abelhas sem ferrão. Aqui no nosso curso nós temos um material extra, um mapa das espécies de abelhas sem ferrão, estado por estado no Brasil. Se você quer ganhar esse mapa, basta clicar no link abaixo, no link da descrição, e compartilhar o link do curso com mais 5 amigos. E todas as aulas do nosso curso também estão disponíveis na Zoomflix, a Netflix da meliponicultura, um local especial para você ter acesso a essas aulas. O link também está na descrição. Agora que eu expliquei como será o nosso curso, eu quero falar que a participação de cada um de vocês é muito importante para que esse curso aconteça com excelência. Por isso eu criei uma hashtag para o nosso curso, #Irapitã. Eu já expliquei o significado dela na aula de número 1. E eu quero que todo mundo que está aqui ao vivo já vai mandando #Irapitã no chat. Até domingo eu vou te ensinar como você pode faturar R$ 40.450 na sua primeira safra com as abelhas sem ferrão, ainda que você esteja começando agora e não seja um expert, que não tenha um terreno ou que ainda não tenha as suas colmeias, demandando somente 2 horas por semana para a realização dos manejos. Nesse início, o seu foco deverá ser em adquirir o conhecimento do diagnóstico Irapitã. E para isso acontecer, não precisa que você tenha experiência no assunto. Eu quero te ensinar tudo, do zero ao avançado no manejo com as abelhas nativas. Se você não sabe absolutamente nada, pode ficar tranquilo. Eu vou te fornecer todas as informações para você se transformar num meliponicultor de ponta. Porque eu realmente acredito no meu método. Ele não funcionou apenas para mim. Funcionou para centenas de alunos espalhados em todo canto do Brasil. Eu não saí de 0 enxames para mais de 450 à toa. Eu passei anos para desenvolver tudo o que eu estou trazendo para você nesse exato momento. Foram muitas horas de estudo, prática com as abelhas, erros irreparáveis que resultaram às vezes na perda das colmeias, perda financeira. Eu não quero que vocês que estão entrando agora nesse mundo cometam os mesmos erros que eu cometi. Eu quero facilitar a trajetória de vocês e para isso vocês precisam ter as colmeias em mãos. Porque de nada adianta ter apenas o conhecimento. Ele é muito importante e principalmente importante que ele venha antes. Mas é preciso as colmeias para manejar. Por isso, na aula de hoje eu vou te mostrar como conseguir as suas colmeias e como montar o seu meliponário do zero para que você tenha as colmeias em mãos e possa concretizar todos os aprendizados do nosso curso. Mas antes eu quero fazer uma breve revisão da aula 1, pois todo o conhecimento que eu trago aqui é pensado da melhor maneira possível para fazer sentido e te ajudar a ter sucesso com as abelhas nativas. Vamos à revisão então. Na aula de número 1 eu te falei para você o que é a meliponicultura, o que é a atividade de criação das abelhas nativas, mostrei para você o meu método, que ele é muito importante, a gente vai utilizar ele hoje, o diagnóstico Irapitã com os 3 pilares, bem rapidinho aqui para a gente lembrar. Primeiro pilar, o local, com o ambiente e a caixa, então a gente vai falar sobre ambiente e a caixa hoje. O segundo pilar, com a força de trabalho, então rainha, campeira, zangões, células de cria. E o terceiro pilar, que são os recursos, o néctar, o pólen, a resina, o barro, recursos que as abelhas buscam externamente, e os recursos internos que nós avaliamos para realizar os manejos, o mel, a cera, reserva de pólen e de própolis. Além disso, eu mostrei para vocês dezenas de espécies de abelhas sem ferrão na parte da aula onde eu mostrei a identificação e diferenciação das espécies. Então eu falei sobre mandaçaia, jataí, mirins, bugia, urussus, guaraipo, jandaíra, várias espécies de abelhas, mostrando também o potencial de cada uma delas. Produção de mel, produção de própolis, colmeias para hobby, colmeias para caixa didática. Também esse direcionamento das espécies, ele foi passado na aula de número 1, além de diferenciação com abelha de ferrão,
vespa, abelhas solitárias. Foi uma aula muito completa que eu fiz com bastante carinho e cuidado. O feedback de vocês foi muito legal. Lembrando que essa aula está disponível na Zoomflix, a Netflix da Meliponicultura. Já falei dela aqui hoje, mas primeiro o link na descrição. Nessa aula também eu deixei um material de apoio, a lista de espécies de abelhas sem ferrão, estado por estado do Brasil, segundo o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, onde eu separo cada estado quais espécies são nativas. Para você receber esse material, o link também está na descrição. Basta você compartilhar o nosso curso com mais 5 amigos e você vai receber esse mapa das espécies pelo Brasil. Quero também deixar meu agradecimento a todos vocês que estão participando e que deixaram os comentários no vídeo passado com dúvidas ou com feedbacks a respeito das aulas. Fazendo um esforço máximo para ler e responder cada um deles. Fico muito feliz que vocês estão participando e gostando do conteúdo. Tudo isso daqui é feito com bastante cuidado e profissionalismo. É isso então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Como eu já falei, primeiramente nós vamos ver como conseguir as suas colmeias e depois onde posicioná-las. Porque você tem que ter uma colmeia em mãos para decidir colocar ela em algum lugar, correto? Existem 3 formas de você conseguir as colmeias. Vamos começar pela primeira, que na verdade é quando a colmeia te escolhe, que é o resgate. Pode ser que você tenha se deparado com as abelhas nativas, começado na meliponicultura dessa forma. Tinha uma abelha no muro, numa árvore ou numa construção que ela precisava ser resgatada, o local ia ser destruído e, portanto, você tinha que salvar a colmeia. Quem viu a minha história com as abelhas, eu passei por essa experiência 2 vezes na infância e na adolescência, fizemos da forma errada e perdemos a colmeia. Mas ainda assim, pessoal, uma coisa muito importante. O resgate é, como eu falei, quando a abelha te escolhe. Não é porque você achou uma abelha no muro, achou uma abelha na árvore, que você pode retirar. Isso daí é crime ambiental, você coloca a abelha em risco. Sim, quando eu não tinha noção das abelhas, acabei perdendo elas por uma série de erros. Mas ainda hoje, eu com a experiência que eu tenho de 7 anos, ou qualquer outro meliponicultor, se nós formos resgatar uma abelha do muro, da árvore ou mesmo do solo, qualquer mexida errada com uma ferramenta, você pode matar a rainha. Você pode destruir as células de cria, faz uma bagunça, morre muita abelha, vaza mel. Então é um manejo muito delicado e trabalhoso. E que geralmente, na maior parte das vezes, ele vai fazer algum nível de lambança e isso pode atrair predadores. Então muitas pessoas começam achando que pode tirar a abelha. Não, não pode. Isso daí é o famoso meleiro. A pessoa que vai lá e destrói a colmeia para tirar o mel. É basicamente a mesma coisa. Ah, não, mas eu quero colocar na caixinha. Mas o risco, ele existe. A colmeia vai ficar lá por décadas se você não mexer. Se você mexer, você pode matar ela em 1 semana. Então, nós que criamos as abelhas, eu estou falando aqui de rentabilidade, vou falar na terceira aula sobre questão financeira, mas com preservação ambiental. Você não precisa e não pode sair tirando abelhas de qualquer lugar. O resgate é quando escolhe. Apareceu uma situação e a abelha precisa da ajuda e você vai lá ajudar. E sempre que possível, mantenha no bloco, mantenha no tronco. É possível. Eu tenho aqui um pilar, igual esse daqui, tá aparecendo? Um pilar de um paiol que ia ser demolido num sítio de um parente. Eu cheguei lá e tinha uma mirim preguiça. Eu peguei a motosserra, cortei, trouxe para cá e mantenho até hoje. E é possível manejar. A mirim preguiça é mais difícil, mas ainda assim eu consegui. Eu fui lá, era um cupinzeiro, eu limpei o cupinzeiro e elas subiram para cima. Tudo bem que não tem como subir para baixo, mas ocuparam o espaço que eu disponibilizei para elas. Com outras espécies a mesma coisa. Uma borá, mandaçaia, jataí, você pode manejar no tronco, mantendo o núcleo dela ali, um ninho intacto e protegido. Fica até uma colmeia bem legal. O bloco a mesma coisa, deixa ela lá. Essas colmeias vão soltar enxameações e você pode conseguir com um ninho isca, como a gente vai ver hoje. Além disso, hoje nós veremos também a transferência do ninho isca. É algo bem parecido com um resgate, mas muito mais fácil. Por quê? Porque nós temos a colmeia em mãos, na garrafa PET. Vocês vão ver hoje que é muito mais fácil você cortar a garrafa do que cortar um tronco, do que abrir um muro com uma serra e assim por diante. E o mais importante é que se você precisar fazer um resgate, identifique a espécie correta, porque cada espécie vai ter uma caixa adequada para aquela espécie e você já vai preparado para aquela situação. Na aula anterior nós vimos também a diferenciação e identificação das espécies. Dito isso, seja um guardião consciente das abelhas. Resgate, só se necessário, de preferência mantendo no local que ela já tinha escolhido para enxamear.
A segunda forma é a forma mais simples e rápida, não menos barata, que é por meio da compra. Então é rápido, você negociou a colmeia, vai lá, busca e traz no lugar e abre. Pronto, você tem uma colmeia em mãos. Não há nada de errado nisso, pelo contrário, a boa parte do meu meliponário é baseado nisso, na venda das colmeias, mas tenham responsabilidade e muito cuidado, tá? Primeiro de tudo, criar as espécies nativas do seu bioma. Lembra lá do mapa das espécies por estado. É contra a lei criar espécie de fora, além dela não ser adaptada ao clima. Então, a abelha do Nordeste, no sul do país, por exemplo. Então, esse é o primeiro passo, escolher a espécie. E o segundo passo é escolher o fornecedor com muita calma. Muitos negócios ruins são feitos por ansiedade. Estou com ansiedade de ter aquela espécie, eu vou lá e aceito qualquer coisa. Tem que tomar muito cuidado. A meliponicultura, como qualquer área, tem pessoas boas e pessoas ruins. Ouso dizer que na meliponicultura a imensa maioria são pessoas boas. Mas sempre tem algum que tenta se aproveitar da situação. E o que é se aproveitar da situação? É vender coisa ruim. É vender colmeia ruim, colmeia fraca, que não está apta à venda. Então, primeiro de tudo, lembrem, mais uma vez, não sejam ansiosos. Segundo, vejam muito bem a colmeia. Tá? É muito comum a pessoa filmar a entrada da colmeia e a parte de cima e não te mostrar o meio. Você tem que ver a colmeia inteira. Ah, mas o fulaninho não consegue filmar. Gente, todo mundo hoje tem um celular. Se você está me vendo, você tem um celular. A maior parte de quem cria abelha vai ter um celular ali, por mais simples que seja. Qualquer smartphone já filma a colmeia. Muitas colmeias são mais caras do que um smartphone, do mais simples. Então, a pessoa te manda um vídeo. O mais simplesinho possível. Mostrou em cima, o meio, a parte de baixo. Mostra a colmeia cheia. Tem gente que manda a caixa vazia na parte de baixo. Então tem que tomar muito cuidado. Como eu falei, o meu negócio ele é baseado também, um dos pilares aqui comerciais do meu meliponário é a venda de colmeias. Mas muita gente faz negócio ruim por ansiedade, por não pedir um vídeo. Vejam, não é nada de outro mundo. Um vídeo, a parte de baixo, a parte do meio e a parte de cima. É uma colmeia horizontal, abre e mostra a colmeia. Mostra a parte da rainha, que é a postura verde. Você sabe que ela está saudável, mostrando assim, entendendo assim o seu produto. Você vai comprar um carro, não tem como, você tem que fazer um test drive, perguntar sobre o motor, abrir o capô, ver como que tá ali dentro. Com as abelhas é a mesma coisa, não tem como fazer test drive, mas tem como ver elas trabalhando e como ver a colmeia inteira. Além disso, perguntem o máximo possível. Façam perguntas. Se aquele vendedor não consegue te passar as informações mínimas de manejo daquela espécie, por que ele está criando ela? O que aconteceu? Da onde veio essa colmeia? Então, perguntem. Ah, você tem mais abelhas? Você tem mais colmeias? Você vai poder me ajudar depois? Eu agradeço a confiança de todos vocês. Tem pessoas que me acompanham há anos. E a colmeia chega, a pessoa me pergunta o que fazer com ela. Eu gosto de ajudar, eu tenho conteúdos que ajudam. Mas quem teria que fazer isso é o vendedor, não é mesmo? Até porque ele vai estar mostrando a responsabilidade, o conhecimento e o cuidado dele com aquela colmeia que ele está te fornecendo. Então, basicamente é isso. Não ter ansiedade, escolher espécies nativas e adaptadas da sua região, do seu estado. E terceiro, né, um bom vídeo. Um bom vídeo da colmeia que você vai comprar. Ah, não mandou vídeo? Não compra. Cedo ou tarde a oportunidade vai aparecer, pessoal. Eu sei que às vezes parece difícil conseguir uma colmeia, dependendo da região que você tá, mas cedo ou tarde aparece. Você vai encontrar um meliponicultor aí perto, uma boa oportunidade. E por último, mas é muito importante, a forma de transporte. A forma de transporte tem que ser segura. Correios e transportadoras não são opção. Infelizmente, até hoje, muita gente envia por correio, por transportadora. Logo, daqui a pouco tá pingando lá no Fantástico uma reportagem de tráfico de abelhas, de animais silvestres, no caso das abelhas nativas. Muito cuidado. Vocês sabem como que o correio joga as encomendas. Tem vários vídeos na internet. Transportadora, a mesma coisa. Ah, mas fulaninho fez e deu certo. Tá, eu andar de carro sem cinto às vezes dá certo, mas e quando acontece alguma coisa? Então o risco não vale. Lembre, cuidado e responsabilidade com as abelhas. Vocês são os guardiões delas. Então, não coloquem a sua vontade, o seu desejo de ter uma colmeia na frente da saúde delas, tá? Falo com mais entonação porque eu já recebi vários vídeos de colmeia que chega de ponta cabeça, pote de mel estourado. É triste, pessoal, é triste. E quem compra é cúmplice. Às vezes,
por inocência, né, por ignorância do conhecimento, mas hoje você está vendo esse vídeo, você não vai ser mais inocente com relação a isso. Não seja cúmplice do tráfico e transporte incorreto de um serzinho que tem toda a importância que nós já vimos na aula 1, na aula de hoje e veremos amanhã. Tá? Então isso é muito sério, mas é fácil. Encontrou o fornecedor, ou ele vem trazer, ou você vai buscar, ou um parente vai buscar. Às vezes tem gente que envia pelo caminhoneiro, mas o caminhoneiro sabendo o que ele está transportando. O que não acontece é que no correio transportadora ele não sabe, não tem cuidado. Então, muito cuidado com o transporte, beleza? Mas sim, comprem abelhas, vendam abelhas. Quanto mais pessoas criando as abelhas nativas, mais pessoas sabem das abelhas, vão saber da importância, da existência delas, e assim elas poderão ser protegidas. A meliponicultura ainda tem um mar imenso de pessoas para atingir, para saber da existência. Então, um desses meios, a meliponicultura, pessoal, só chegou onde está hoje, meu canal, outros canais, conhecimento, MES, própolis, só chegou onde está hoje por meliponicultores comerciais. Porque com incentivo financeiro, incentiva outras pessoas a criarem. Se eu não tivesse incentivo financeiro, eu não tinha 450 colmeias. Teria uma outra ali, talvez nem publicasse vídeo no YouTube, porque uma hora cansa, né? Incentivo financeiro, ele é interessante, ele é importante. A meliponicultura só chegou onde chegou porque tinha gente comercialmente criando as abelhas. Eu comprei muita colmeia, já vendi muita colmeia, pretendo ainda comprar para variabilidade genética e ainda vender para que mais pessoas possam criar e se deslumbrar com as abelhas nativas. E vamos para a nossa terceira forma, que é com os ninhos iscas. Fiz um corte aqui, acabei de soltar, ela está aqui no ladinho. Então a gente consegue pegar as abelhas em garrafa PET. Sim, eu sei que parece que é mentira, eu sei que parece que é tudo montado. E quando eu comecei eu vi diversos vídeos, vi dessa possibilidade, mas ainda fica lá um divertidamente lá dentro da cabeça. Será que é possível? Será que é verdade? E é verdade, pessoal, parece mágica mesmo, você colocar uma garrafa PET com um cheirinho especial lá dentro e a abelha decidir entrar, decidir fazer a sua morada ali, decidir construir as células de cria. É incrível e é possível. A gente vai mostrar todo o passo a passo aqui nessa aula de hoje. Tem que manejar com bastante cuidado, tem uma abelhinha aqui, então não pode ficar virando, balançando. Essa aqui é uma manda-saia, Melipona quadrifaciata, relativamente rara de entrar no ninho isca, mas totalmente possível. Nesse horário da tarde que eu estou gravando, ela trabalha bem pouco, então por isso é importante conhecer a espécie. De manhã ela começa primeiros raios do sol, ela começa a trabalhar, e depois mais no final da tarde. Então por isso que vocês não vão ver saindo a abelha aqui. Totalmente, ela tá bem pesadinha e eu não vou ficar estimulando ela a sair também, não tem por que eu fazer isso. Então essa daqui é a forma mais barata e que mais te agrega conhecimento. Por quê? Porque você vai na prática com as abelhas. Você vai confeccionar um ninho isca, vai instalar na mata ou no seu quintal, vai ver o enxame chegando e vai transferir ele para a caixa. Então, querendo ou não, você vai ter que botar a mão na massa, diferente do que comprar colmeia. Como eu falei, não tem nada de errado em comprar colmeia, pelo contrário, mas o ninho isca é a forma mais barata e que te mais traz conhecimento prático com as abelhas nativas. E deixa eu guardar ela ali para a gente continuar aqui a aula. Então, em que se baseia esse manejo de colocar o ninho isca? Isso se baseia na reprodução das abelhas. Diferente de outros animais, onde a cópula do macho com a fêmea gera um novo indivíduo, nas abelhas nativas é diferente. O indivíduo é a colônia, né? A rainha, as operárias, os zangões, aquilo ali é a colônia. E ela vai se multiplicar de uma forma de soltar uma colmeia filha, um enxame filho. O enxame são as abelhas em movimento. E como isso acontece? A colmeia está forte, populosa, cheia de abelhas e de mel, e ali começa a ficar apertado, começa a ficar cheio de abelhas. Dá um start feromonal lá dentro e elas constroem uma célula de onde vem uma princesa ou deixam uma princesa guardadinha ali. Tem algumas espécies que produzem muitas princesas. Então segura uma princesa e algumas operárias vão buscar um novo local. Para quê? Para o enxame filho. Isso é muito importante, tem uma certa confusão, né? Eu entendo quem está chegando agora pense de outra forma. Lá no início eu também pensava assim, até entender esse processo, é que o quê? É que a colmeia matriz, seja na árvore, no muro ou na caixa, a colmeia matriz, ela vai ficar ali, pessoal. O que sai é uma colmeia filha. Então, quando tem uma abelha no muro e não tem mais, não é que ela foi embora e foi para o ninho isca, é que ela morreu, como nós vimos na aula passada.
Porém, quando entra um enxame na caixa, entra um novo enxame no muro, ou enxame no ninho isca, não é que ele veio de outro lugar, que ele saiu de um lugar e foi para o outro. Saiu de uma colmeia matriz, mas a colmeia matriz ficou lá. Então a gente vai se aproveitar desse processo de reprodução das abelhas. Então, as matrizes nativas não serão afetadas, tá? Você não está tirando a abelha da mata. Você está fornecendo um novo local para as colmeias filhas. E em que isso é baseado? Vocês viram a garrafa PET com plástico preto, um cheirinho lá dentro, a gente já vai montar ela. Mas o que ela... Já vou mostrar aqui o cheirinho, né? O cheirinho é isso daqui, ó. É um atrativo. Esse daqui é o que está disponível na minha loja. Pode comprar lá, mas pode comprar de outro. Se for na minha loja, chacoalha bem, porque ele vem bem concentrado. Então, ó, cadê o foco? Tem uma borra aqui, essa borra é importante, ela deixa bem cheiroso. Então chacoalha bem para que você possa utilizar corretamente. E o que tem aqui dentro? Aqui dentro não é o segredo da Coca-Cola. É escuro, mas não é Coca-Cola. Não é o segredo da Coca-Cola. Vou contar para você, você pode fazer aí também. Que é o quê? É cera e própolis de abelhas nativas diluídas em álcool 96 graus. Pode ser o 70, mas preferencialmente 96. Então, ali é um extrato de própolis mais grosso, porque a gente utiliza a borra. E para que isso, Carlos? As abelhas tomam? Não. O que acontece na natureza é que muitas colmeias morrem, tá certo? É natural que colmeias morrem. Problema na rainha, uma briga que deu empate, foi atacada por algum predador e o oco vai ficar disponível, correto? E nesse oco tem o quê? Restos de colmeia, cera e própolis. Então esse cheiro atrai novas enxameações. Por isso que se você passou num muro um dia, ou numa árvore, e tinha uma colmeia, passou 2 semanas depois não tinha mais nada, voltou 3 meses e tinha uma colmeia, é porque a primeira morreu, entrou uma outra. E é isso que a gente vai estimular. Esse cheiro ele atrai a abelha muitas vezes no dia seguinte. A gente já vai falar de resultados, mas pode acontecer no dia seguinte ou no ano seguinte, tá? Mas então, é um extrato de própolis. Carlos, posso comprar o extrato de própolis de farmácia? Poder pode, mas o que acontece, pessoal? 30 ml, geralmente R$25, alguns locais mais caro ainda, 30, 35. 30 ml para 500, o meu hoje eu vendo a 68. O extrato de própolis é 25. Proporcionalmente, você está pagando uns R$330 em 500 ml. Então, compensa comprar o meu ou de qualquer outro fornecedor. Não é só... Não estou fazendo um merchan gratuito aqui, por mais que seja um merchan gratuito. Você pode comprar de outra pessoa, mas o de farmácia é muito pouco. Você vai utilizar mais ou menos de 5 a 10 ml por ninho isca. Então, você vai fazer esse extrato. 300 gramas de própolis, né, para você fazer, se você tem as suas abelhas, tem resto de um resgate, de uma caixa, você vai pegar 300 gramas de cera e gel própolis, 700 ml de álcool. Coloca ali na garrafa, se você deixar no sol e chacoalhar todo dia, em 1 semana vai estar pronto, você pode confeccionar o seu ninho isca. Vejam, não tem nenhum segredo. Cera e própolis mais álcool diluído para fazer o seu atrativo. E por que o etanol, Carlos? Porque o etanol ele dilui esse material e depois ele evapora. Então vai ficar só o cheiro do própolis, não fica cheiro do álcool. Por isso, ele mais forte para diluir e para evaporar mais rápido. O álcool 70, ele é o álcool 70 porque ele evapora mais devagar e consegue fazer a sanitização das mãos ou dos recipientes, por exemplo. Então para isso serve o álcool 70. Preferencialmente 96, pode sim utilizar o etanol de posto. Então, como confeccionar esse ninho isca? Na aula de hoje a gente vai ver como confeccionar, como instalar, quando retirar, como transferir e depois onde colocar. Então, percebam que está 100% completo. Então aqui já está um que estava aberto, né? Esse daqui vai para algum cliente, ele tá vedadinho aqui. Então esse aqui está aberto. Você chacoalha ele, como eu falei. Abriu aqui, ó. É bem simples, pessoal. Aqui está uma garrafa PET, pode ser de qualquer tamanho, preferencialmente de 2 a 3 litros, de 1,5 a 3. Você vai pegar as mais diversas espécies. Algumas espécies pequenas você pode utilizar menor. Encontrou várias espécies pequenas, mirins, lambióleos? Beleza, utiliza menor. 500 ml, 1 litro, não tem problema. Encontrou espécies maiores? Quais são essas? Borá, mombucão e bugia. Pronto, são essas 3 que você vai utilizar um ninho isca maior. Maior quanto, Carlos? De 5 litros para cima. 5, 7, 10 litros. O que acontece? De 5 para cima, tem a chance de entrar a abelha de ferrão. Tá? Mas você pode lidar com isso sem nenhum problema. Entrou a abelha de ferrão? Encontra o apicultor da sua cidade, com certeza ele vai querer esse presente. Por quê? Porque é só ele tirar e colocar na caixa da Apis. É bem fácil, não é um resgate que ele tem que fazer.
Então são essas as possibilidades. Trabalho muito com 2, 1,5. Hoje vocês verão uma isca especial, protegida contra predadores. Aqui eu tenho muito problema com coati e protege contra pássaros também. Estou tendo problema com pica-pau. São raros os locais que tem esse tipo de problema. Aqui eu tenho e eu já vou te dar a solução hoje com uma isca protegida. Mas então você pega a garrafa PET, 1,5, 2, 3, coloca o atrativo. Espalha. Olha só, a garrafa fica bem escura. Espalha e tira o excesso. Tirou o excesso, ainda vai ficar um pequeno excesso. Você deixa ela descansar deitada. Vai acumular atrativo aqui no fundo. E isso é bom que vai liberando o cheiro. Tá certo? Então passou ali, um dia depois ela vai tá seca. O que é que você vai fazer depois de um dia? Pra gente continuar a montagem. Deixa eu voltar mais aqui, porque aqui na Ana Maria Braga ficou faltando só uma etapa do nosso processo, que é o quê? A garrafa seca. Você vai pegar a garrafa seca e você vai fazer um furo aqui no fundo. Eu gosto sempre de cortar a bundinha da garrafa. Aí, ó, cortei um pouquinho. Fez aqui os 3 furinhos. E agora a gente pode ir para a segunda parte. Pingou atrativo no chão aqui, não tem nenhum problema. E a segunda parte é o quê? Ah, primeiro, por que esse furo? A gente está falando de plástico, né, pessoal? A gente está falando aqui de plástico. E plástico, ele não absorve a umidade como o ninho da abelha na árvore ou até mesmo no muro ou no solo. Então, a umidade que as abelhas geram por transpiração, calor ali dentro, ela vai condensar em algum lugar. Se o ninho isca está aqui, ó, mais atrativo no chão, o ninho isca está aqui, não está furado, essa umidade vem, condensa aqui em cima e junta muita umidade na colmeia. Eu já perdi algumas aqui, umas 2 ou 3, e todo dia chega a gente relatando isso, que perde a colmeia. Por quê? Fica muito úmido, o cheiro do lixo delas fica muito forte e atrai predadores. Principalmente a mosca forídeo e larvas de mosca soldado, a hermetia. Então, furar na parte de cima, você resolve os seus problemas nessa questão da umidade. É muito importante. Pegou uma mandaçaia, uma escaptotrigona, até mesmo uma jataí, pode ter problema com umidade. Segundo passo, né, que dentro da árvore é o quê? Tem o resto do... Vamos pensar lá no ninho isca abandonado. Tem o resto de material, é escuro e é aconchegante. Para deixar aconchegante, a gente vem e faz isso daqui, ó. Coloca uma proteção térmica, né? É claro, não é 100% térmico, mas ajuda e ajuda na luminosidade também. Aqui a gente vai entrar... O ninho isca, pessoal, é um exercício de reutilização de materiais, né? Não é reciclagem, porque reciclagem você teria que fazer uma outra coisa, utilizar ele de outra forma, mas é uma reutilização. Então, garrafa PET e qualquer tipo de papel. Aqui eu estou utilizando papelão, por quê? Ele fica mais firme. Então ele vai dar uma firmeza para o meu ninho isca. Mas pode ser revista, jornal, cartolina, papel craft, pode ser sem nenhum problema. Então embalou, fechou embaixo, nas laterais. Eu gosto de usar fita crepe. Não precisa furar o papelão, não precisa furar. E depois a gente vem para deixar mais escuro, tá certo? Mais escuro e protegido da chuva. Então a gente vem com uma lona preta. Deixa eu pegar aqui no bolso. A gente vem com uma lona preta. Vocês viram, né? A que eu estava utilizando ali é um ninho isca feito com essa lona. E aqui a gente já tem algo que é para toner, mas a gente utiliza para as abelhas. E hoje o pessoal está até confeccionando já para as abelhas nativas, que é um saquinho. Já é um saquinho próprio para garrafa PET. Então eu tenho disponível na minha loja, mas você pode encontrar em outros locais, ou você pode comprar a lona preta em loja de material de construção, casa agropecuária, não tem nenhum problema. É só montar com ela um saquinho, a fim de que não entre umidade. Então aqui está o nosso ninho isca, e por onde as abelhas vão entrar? Pelo bocal aqui embaixo? Não. É interessante também ter uma quebra de luminosidade. Então a gente vem com algo em L. E aqui é o único material, tudo bem, que isso daqui não é reaproveitado, né? É comprado, você pode reaproveitar a lona. Você pode reutilizar esse saquinho depois. O que mais você vai reutilizar é isso aqui, ó. Aqui tem um joelho 3/4. A garrafa a boca da garrafa PET, ela é uma boca 3/4. Então você pode comprar esse joelho e ele encaixa aqui perfeitamente. Daí é só a gente passar uma fita aqui, ou com arame, qualquer coisa,
e tá pronto o seu ninho isca, é só instalar. Isso aqui é muito interessante, pessoal, por quê? Porque depois você pode reutilizar. Você nunca vai jogar fora isso daqui, porque ó, isso aqui era um ninho isca, aqui ele tava dessa forma, e aqui vinha a garrafa. Eu recortei, vocês vão ver como que recorta hoje, e aqui já ficou o cheiro. Então ficou com esse bocal aqui do cheiro. Eu venho, esse daqui ó, ele tá sujinho de própolis, né, que tinha uma abelha, era de um ninho isca, que foi transferido, e você coloca em outro ninho isca. Quer fazer mais barato? Você pega uma mangueira 3/4, pode dobrar ela no fogo, você faz um cortezinho aqui nela, você corta ela ao meio, para quê? Para que ela possa dobrar. Daí quando ela dobra, ela entra na garrafa PET também, e aqui ó, também era uma que estava no ninho isca. Então restinhos de cera auxiliam na sua higienização. Então você sempre vai reutilizando esse material. A garrafa não recomendo reutilizar, porque da forma que a gente corta, se for remontar ela, vai te dar um trabalho bem grande. Lembrando, pessoal, que qualquer garrafa pode ser utilizada, portanto que ela não tenha cheiro. Então, Carlos, é um desinfetante com cheiro de pinos, né? O pinho-sol, sei lá, qualquer que seja. Pode utilizar? Se o cheiro sair, pode, mas geralmente não sai. Amaciante não sai. Então, tem que ser um recipiente que não dê cheiro. Detergente, sai o cheiro. A própria água sanitária, sai o cheiro. Saiu o cheiro lavando? Pode utilizar. Você só tem que lembrar que você vai ter que cortar isso depois. Então teve um ninho isca que eu resolvi instalar uma lata de massa corrida. Lavei a massa corrida, ficou só a lata. Pronto, depois para tentar uma espécie diferente, maior, tive que cortar a lata com um abridor de latas. Então tem que pensar nisso. É possível, mas você tem que pensar no seu trabalho depois. E que não tenha cheiro nessa garrafa para não atrapalhar a enxameação, fica apenas o cheiro do atrativo. Bora para a instalação, e tudo que eu falar aqui vai servir, seja para o meio da mata ou para o quintal da sua casa, qualquer ambiente urbano. Primeiro de tudo é que seja um local autorizado. Tá? Você não sai instalando na propriedade dos outros. Infelizmente isso é comum. Por quê? Porque você vai ter que passar lá, vai ter que voltar. Se alguém encontrar, pode destruir. Então tem que ser um local autorizado. Segundo, que seja um local seguro. No meio da praça, cara, tem muita árvore, eu vou colocar lá. Sinto lhe informar, mas brasileiro não respeita coisa diferente, é muito curioso e acaba depredando. Então tem que tomar cuidado com o local. Sabe que passa pessoas estranhas, não instala. Por quê? A gente vai ter que deixar esse ninho isca 30, 45, 60, talvez 90 dias lá. Então a abelha está 3 meses correndo risco de um curioso ou de um malfeitor, ou bandido, para não falar outra coisa, ir lá e passar a faca para colher o mel, ou de curioso levar para casa. Então tem que ser um local seguro. Carlos, eu fui roubado porque eu não sabia que era seguro. Beleza, aqui no sítio eu poderia instalar em vários locais, não instala porque infelizmente não é seguro, né? Fica para um outro comentário, para um outro local, mas infelizmente não é seguro, então você não instala. Por quê? Porque a abelha é escolha nossa. As abelhas fazem más escolhas na natureza, mas você escolheu um bom local, proporcionou, ela entrou, que seja um bom local, né, pessoal? Então, um local autorizado e seguro. Segundo, qual a altura, Carlos? Todas as alturas possíveis, todas as alturas são possíveis. Eu recomendo o quê? No mais alto que seu braço alcançar. Por quê? Para evitar predadores pequenos, como um tamanduá, às vezes um coati passa e não vê. Então, ou é a área de bovinos e equinos, eles não vão morder de curioso. Então, mais alto que seu braço alcançar, vai pegar todas as espécies. Tem a modalidade de isca enterrada. Então, a gente confecciona do jeito que a gente confeccionou, só a garrafa PET, e instala ela enterrada no pé da árvore. Mas aí é o detalhe para um outro vídeo, mas é a garrafa instalada com uma mangueira maior, ali 20 centímetros enterrada, pode funcionar também, se você está querendo algo diferente. Mas vamos no básico aqui para começar, o mais alto que seu braço alcança. Outro ponto, perto de colmeias, Carlos? Não precisa encontrar colmeias. É claro, tem que ser um lugar promissor. Se é uma casa no meio uma casa no sítio, no meio do nada, rodeado de pastagem ou de lavoura, não vai ter colmeia, né, pessoal? Mas agora tem uma área de mata ali perto, tem um parque na cidade, ou mesmo na cidade, você olhou nas flores tem um pouquinho de abelha, pode acontecer a enxameação. Na maior parte das cidades tem abelha, né? Tem algumas árvores ali, a chance é bem grande. Mas agora é numa área rural, que não tem nada de mata, você não viu nada de abelha, não é um bom local. Mas agora, aqui, né, uma mata lá no fundo, a minha casa é aqui. Eu colocar nesse beiral, vocês estão vendo a mata lá no fundo, né? Eu colocar aqui no beiral, aqui tem uma caixa, lá no fundo tem outra caixa, mas eu colocar naquele beiral ou nesse, excelente. A enxameação vem de lá.
Então você não precisa encontrar as abelhas. E em encontrado, não coloque próximo. A abelha enxameia para longe, na imensa maioria das vezes. Uma que a gente poderia falar que é para você colocar próximo é a iraí, no Nutrigona testacecornis. Mas o que eu recomendo? Colocou próximo, coloca longe também. Ah, Carlos, vou ter que colocar várias? Sim. Se você quer aumentar as suas chances, tem que colocar várias. Não é uma garantia de sucesso. Por mais que algumas pessoas tenham lá 50, 70. Tem local que eu coloquei 5 ninhos iscas, voltei 15 dias depois, tinha 5 jataís no ninho isca. 4 jataís de uma tubuna, se eu não me engano. Então é possível ter 100%, mas é questão de probabilidade. Tem matas que parecem muito promissoras, eu já instalei com toda a minha experiência. Só para dar um exemplo, né? Não é que eu sou melhor, você vai chegar nessa experiência também. Você instalou numa mata, escolheu a árvore, deu certo, você já tem experiência para escolher outras árvores, tá? Então eu instalei na mata, 10 ninhos iscas, não entrou nada. A isca estava errada? Não, porque é o que eu utilizo nas outras. A forma estava errada? Não, porque é da forma que eu coloquei nas outras. Então, é probabilidade. Testes e mais testes para você aumentar as suas chances. A tendência é que você consiga no primeiro momento. 10, 30 ninhos iscas, você vai conseguir algumas. Agora, um ninho isca, a pessoa me manda mensagem: Carlos, coloquei um ninho isca na minha casa, não entrou nenhuma abelha faz um ano. Tá, mas às vezes pega muito sol. Se colocasse no outro pilar, às vezes dava certo. Então é probabilidade. Então quer colocar próximo da colmeia? Coloca. Mas coloca longe também. A maior chance é de pegar longe. Então você não precisa encontrar as colmeias o mais alto que seu braço alcança, num local seguro, que não passe pessoas e que seja autorizado. E aqui, como as pessoas, talvez você já deve ter se perguntado, né? Por que não utilizar a caixa, Carlos? Que daí a abelha já entra na caixa. Primeiro, que cada espécie tem a sua caixa. Então poderia entrar uma espécie pequena numa caixa grande, uma espécie que precisa de caixa grande numa caixa menor, caixa mais pesada para você levar nos locais. Se for furtado ou destruído por algum animal, é um prejuízo muito maior do que um ninho isca. Então por isso a gente não utiliza a caixa. E a caixa virgem, que nunca teve abelhas, é muito difícil de ter enxameação nela. Agora uma caixa que já teve abelhas, você pode deixar no meliponário, caso esteja muito velha, você não queira colocar nenhuma abelha ali, você deixa no meliponário porque tendencialmente vai entrar uma abelha. O ninho isca, eu não sei por quem ele foi criado, tem várias informações na internet, mas ele foi criado observando enxameações na caixa. Então via que na caixa tinha resto de recurso, via que a abelha entrava, outra abelha entrava, abelha entrava, abelha entrava. Acho que a pessoa pensou, não, colocar esse material dentro de uma garrafa. E deu certo. Tá? Então, caixa não vale a pena. Outro ponto muito importante. Vejam que tudo que a gente está falando aqui está relacionado ao primeiro pilar, que é da caixa, nesse caso uma caixa provisória, que é o ninho isca, e do ambiente. Né? O ambiente, o principal ponto aqui é o calor. Calor em excesso numa garrafa preta vai esquentar demais, né, pessoal? Então tem que tomar cuidado. Tá? Não pode pegar sol, tirando abelhas que gostam de calor, como por exemplo a marmelada. Mas ainda assim, é importante, no máximo ali, pra você garantir e ter chance de entrar outras espécies até o sol do meio-dia, para marmelada. Outras espécies, só o solzinho da manhã, até umas 9 ali, porque no verão, primavera, verão e até parte do outono, esquenta muito, esquenta muito. É claro, norte e nordeste, o inverno vai esquentar também. Então por isso, cuidado com o sol. E como que a gente faz isso? Já entrando em posicionamento, o meu meliponário ele está voltado para leste, para sol nascente. Por quê? Porque o sol da manhã vem e esquenta as caixas no período frio, amanhã é a parte mais fria. No meio-dia, o telhado cobre. E na parte da tarde, tem o sombrite que caiu ali pelo vento, mas na aula 1 vocês viram que ele estava levantado, eu vou levantar ele. Deixei só para entrar uma luminosidade aqui no estúdio, né, barra meliponário. Além de que eu plantei uma floresta ali do lado. Então, quando as árvores saírem, o sol a oeste, ele vai estar protegido. Minhas caixas estarão protegidas. Então, por isso, o sol nascente ele é muito importante. As abelhas tendem a sair trabalhar o quanto antes, se elas estiverem voltadas para o sol nascente. E, na dinâmica da mata, da árvore, do pilar, imagine, eu instalando um ninho isca aqui. A caixa está na lateral porque está protegida, né? Mas se eu instalo aqui nessa frente aqui, né, no caso, vocês estão vendo a parte de trás, do outro lado, eu instalo aqui. Pode pegar o sol da manhã um pouquinho, porque ele está próximo do telhado, está protegido do sol do meio-dia, e se tivesse batendo sol à tarde aqui, o próprio pilar protegia esse ninho isca, entende? Então por isso voltado para leste. Não é porque elas enxameiam mais para leste. Na natureza você vai encontrar abelhas para todas as direções, mas já adianto que o melhor é leste e norte, então entre leste e norte.
que a gente já vai falar também no posicionamento da caixa. Então muito cuidado com o sol, se estiver no beiral também cuidado com a telha, se estiver muito próximo da telha pode ficar muito quente. Qual que é a temperatura, Carlos? O ideal, pessoal, seria até 35 graus, tá? 35, 37. Mais do que isso pode afetar as células de crias internas das abelhas e às vezes leva à morte da colmeia. Então tem que tomar bastante cuidado com o sol. Tem um ninho isca, a abelha entrou e abandonou, pode acontecer. Se é só você confirmar se não tá pegando sol. Tá pegando sol, coloca na sombra. Ah, não tá pegando sol, então deixa que logo vai entrar outra enxameação. É comum, pode acontecer das enxameações começarem e pararem. Não tem nada de errado com isso. É importante também cuidado na fixação desses ninhos iscas na mata. Não deixar sujeira, não deixar lixo para trás, não machucar a árvore, então não bata pregos. Utilize sisal ou arame para amarrar. Pode utilizar árvores secas, preferencialmente árvores mais largas, mas não necessariamente precisa. Achou uma forquilha de 2 árvores finas, beleza? Pode utilizar, instala lá, sempre com muito cuidado com o meio ambiente. E para não perder os ninhos iscas na mata, é interessante GPS. Marcar com GPS, ir com alguma pessoa, ir muito acompanhado, tomar cuidado, mata pode ter ali seus riscos, então vai acompanhado, bota, chapéu, manga comprida, um bastão de caminhada, todo esse cuidado aí se for a instalação na mata, tá certo, pessoal? Tem que tomar bastante cuidado. Beleza, Carlos, ninho isca confeccionado e instalado, o que vai entrar? Existem diversas espécies que entram nos ninhos iscas. A mais comum Brasil afora é a jataí. Depois nós temos podemos dizer que temos as escaptotrigonas. Então, tubuna, mandaguari, canudo, mandaguari preta, mandaguari amarela, benjoí, são as abelhas que mais entram. Isso nesses ninhos iscas comuns que eu falei, né? Ali de 2 a 3 litros, 1,5. Depois nós temos a borá, Tetragona clavips, entra em ninhos iscas maiores, 5 litros para cima, uma excelente espécie. As mirins entram também, então entra muito mirim droliana, que é o caso dessa isca aqui. Mirim guaçu pode entrar, mirim emerina. Depois, mirim preguiça. A marmelada, né? Filesium melitavaria. Entra também em ninhos iscas maiores, num ambiente mais quente. A mocinha preta entra em ninhos iscas. A mirim preguiça e a lambiolhos também entram em ninhos iscas menores. Então tem muita mirim preguiça, muita lambiolhos no local. Testa um ninho isca menor. Elas podem entrar no maior também, tá, pessoal? Tamanho dificulta para as grandes, mas não impede as pequenas. Muitas vezes você coloca a isca de 5 litros para borar e entra o jataí. Então são essas. Aí daí pode entrar. Agora o uruçu é muito raro. O uruçu é raro. A não ser que tenha muita uruçu amarela, principalmente a do cerrado, Melipona rufiventris, ela pode entrar um pouco mais nos ninhos iscas. Mas vocês já viram aí que são uma gama bem grande de espécies que você pode conseguir através dos ninhos iscas. A abelha entrou, quando retirar, Carlos? No mínimo 35 dias, no máximo 90. A gente tem essa regra aí, média 45 dias. Entrou, contou 45, confere o peso. Como que eu confiro o peso, Carlos? Pega uma garrafinha d'água, coloca 300 ml. Você vai estar colocando 300 gramas. Vê qual que é o peso de 300 gramas, o ninho isca vai ter que ter mais ou menos isso. Uma jataí, uma mandaçaí, uma tubuna, uma borá, vai ter que ter no mínimo isso. Mirim vai ser mais leve, então você deixa mais tempo. Para mirim, você deixa 90 dias. Lambiolhos, 90 dias, marmelada, 90 dias, para que você garanta o desenvolvimento dela. Porque a colmeia ela fica dependente do enxame matriz, pessoal. Isso é muito importante. Então quando você tira, você corta esse vínculo. Às vezes já cortou, você deixou mais tempo, e se tirar muito antes, você vai perder toda aquela força que o enxame matriz poderia dar para a colmeia. Então contou, viu o peso, a movimentação está boa, retira quando tiver todas as abelhas dentro. E quando que estão todas dentro? De noite, ou de madrugada, ou muito cedo. Então tá frio, a jataí vai sair para trabalhar 10 horas da manhã, você pode ir lá. Tá com 15 graus, a mandaçaia, que é a que eu tava aqui em mãos, ela sai para trabalhar às 5. Então é melhor eu ir à noite. Então ou de tardezinha ou no começo da manhã, dependendo do comportamento da espécie, você tira e leva para o local. Para onde eu levo, Carlos? Para o local definitivo. Aqui a gente tem que tomar um cuidado importante, que é o quê? Movimentar essa abelha acima do raio de voo dela. A abelha na natureza, ela não precisa mudar de lugar, a não ser na enxameação ou quando a árvore cai. Então, eu tenho ninhos iscas lá naquela mata, na beirada daquela mata, com abelhas. Se eu pegar lá e trazer aqui, digamos que não tivesse essa caixa aqui, porque a jataí ia brigar, né? A jataí briga. Colocasse aqui o ninho isca. As campeiras sairiam daqui, aqui está uns 200, 300 metros, sairiam daqui e iam lá. Ia morrer todas as campeiras. Então você tem que mudar acima do raio de voo.
Qual que é o raio de voo da jataí? 1 km. Então mudo acima de 1 km. Ah, Carlos, mas eu quero deixar aqui. Leva para um local secundário, deixa 15 dias lá e depois traz. Que daí elas recalibram o GPS e você pode trazer. Nesse local secundário você pode fazer a transferência. Não tem nenhum problema. E quando que eu transfiro, Carlos? Um dia de trabalho intenso. Tá? Para deixar bem simples, é bem fácil. Um dia de trabalho intenso. Hoje aqui, vocês estão vendo que tá ventando, né? Talvez vocês tenham percebido essa questãozinha do vento. Felizmente o microfone e o software lá de edição tira o barulho do vento, mas está ventando. Então hoje foi um dia mais frio, né? Mais ameno. A Jataí não trabalhou quase nada. Então eu não posso contar esse dia. Tem que ser um dia de trabalho intenso. Lembre que quanto mais você deixar, mais material vai ter lá dentro. E pode te dar trabalho. Ou se a abelha estiver fraca, o local que você ajuda a abelha é dentro da caixa. Então a transferência, ela pode, muitas vezes é um manejo necessário. Porque ela pode se desenvolver bem na garrafa? Pode. Mas ela pode precisar de ajuda. Então você não ajuda a ninho isca fora. Você ajuda a ninho isca transferido para a caixa. Tá certo? E talvez você deva estar se perguntando, qual que é a época de enxameação, Carlos? Quando que eu vou conseguir ter sucesso em todo esse processo? O Brasil, país de tamanho continental, o que eu falo para o sul vai ser diferente para o norte e nordeste, né? Mas de forma simples, pessoal. Primavera, verão e outono nas regiões que fazem frio. Onde faz frio, no inverno, a enxameação diminui. Mas depende de ano para ano. Agora, 2024, 2025, com El Niño, temperaturas mais elevadas, a gente vai ter um inverno mais ameno. Então mesmo no sul é possível a enxameação. Tá com receio ali do frio? Instala até o outono. Então a gente nós estamos agora no começo do ano, totalmente possível conseguir instalar agora os ninhos iscas. Terminou essa aula, vai conseguir atrativo, instalar os ninhos iscas, tá perfeito. Não tem nenhum erro, foi assim que eu comecei. Eu comecei em janeiro também, sem nenhum problema, consegui várias enxameações até o inverno. Para o pessoal do norte e nordeste, locais onde tem muito certinho a época da chuva e da seca, as enxameações vão acontecer mais quando? Após o período das chuvas. Então choveu bastante, não tem tanta enxameação. Parou a chuva, tem muita florada, as abelhas ficam mais fortes e enxameiam. Basicamente isso. Primavera, verão e outono. No inverno é possível... São Paulo, norte de São Paulo, sul de Minas. É possível pegar Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul. No inverno é totalmente possível conseguir as enxameações. Então basicamente o ano todo você vai fazer testes. Então sai instalando ninhos iscas para ver na sua região quando que você consegue mais, quando consegue menos, mas agora é sim um excelente momento para você começar. Beleza, Carlos, consegui no pilar, consegui lá na mata. Já vai para transferência, tá, pessoal? Vai ter o passo a passo da transferência hoje, mas eu já vou te mostrar onde colocar essa colmeia. Portanto, onde montar o seu meliponário. Eu ia falar depois, mas decidi falar antes, porque a gente já está vindo nesse fluxo, né? Instalou, enxameou, deixou, retirou, levou para o local definitivo. Que muitas vezes o local definitivo pode ser o local de enxameação. Tenho várias abelhas na mata, que ela enxameou na mata, a caixa está lá até hoje. Ou no pilar da sua casa, não tem nenhum problema. Pode ser o local definitivo, melhor ainda. O fluxo fica mais natural, mas não tem problema mudar. Mudei, vou deixar onde, Carlos? Primeiro pilar, ambiente. A caixa vai variar de espécie para espécie. Eu tenho um livro só sobre isso, de qual a melhor caixa para determinada espécie. A gente tem desde 500 ml para lambiólios até 12, 16, 20 litros para uma Scaptotrigonium aborá. Então você vai ter que conhecer a espécie. 500 ml lambiólios, 1 litro mirim preguiça, 3.500 uma jataí, 5 litros e meio, 6 uma mandaçaia, 4 litros e meio uma iraí e assim por diante. Então depende da espécie. Beleza? Mirim, hidroliana, emerina, jati, pugnax, mirim guerreira, né? 2 litros de volume, por exemplo. Então cada espécie vai ter a sua caixa. Falei, tem um livro, seria um outro evento, um outro curso gratuito só sobre caixas, mas esse conteúdo existe, você pode ter acesso a ele. Onde colocar? Como eu falei, preferencialmente voltado para leste ou para norte, ou entre essas duas direções, né? Leste, norte e aqui, que seria o nordeste, tá certo? Por quê? Porque o sol, no inverno, ele vai para norte, então também é bom para o norte. Para o oeste é possível, mas sua abelha vai começar a trabalhar mais tarde, tem que tomar muito cuidado com o sol da tarde. Por isso, muitas pessoas, quando eu construí esse meliponário, Carlos, mas você é tonto, porque
Por que você não faz a abelha do outro lado? Aproveita a estrutura. Tá, mas aqui na minha região faz muito frio no inverno. Pode fazer muito frio no inverno. Então, é importante o sol da manhã. Segundo, no verão, pode fazer muito calor. Esses dias estava fazendo 39 graus. Então, eu tenho que proteger do sol da tarde. Poderia ser uma parede ali? Poderia, mas eu achei que não ia ficar muito bonito. Então, eu deixei aberto, até para ventilar legal. Tá com um sombrite e depois vai ter as árvores ali atrás que vão fazer sombra. Então por isso eu não utilizo os dois lados. É uma escolha, você pode utilizar na sua casa, no seu sítio, mas preferencialmente, então, a gente está falando aqui do ideal, né, do melhor, voltado para o sol nascente, leste ou norte. Qualquer celular você coloca uma bússola, você vai ver ali as direções, mas é sol nascente ou, né, então leste, oeste, aqui é o sul, ali é o norte. Então vocês estão aí no meu norte, já dá para saber as direções. Segundo, qual a altura, Carlos? De baixo a cima, não tem nenhum problema. Ah, eu tenho no apartamento, pode? Pode. O que a gente tem que pensar? Raio de voo das abelhas. Ali eu estou numa parte mais alta aqui do sítio. Não tão alta como poderia ser, mas não tão baixa. Então, digamos que ali, dá uma cidade, pensa numa cidade. Cidade que não é plana. Tem a subida e as descidas. Se for uma casa lá no alto do morro, vai pegar muito vento, pode atrapalhar as abelhas. Se for um prédio na parte baixa, as abelhas saem do sexto andar e dão de cara com as árvores da rua de cima, entendeu? Então é isso que você tem que pensar, olhar no entorno, né? E fazer testes também, tá? Fazer testes, mas basicamente é isso. Pode ser no sexto? Pode. Décimo? Daí tem que pensar em abelhas mais robustas. Tem que tomar cuidado com abelhas leves. O que são abelhas leves? Nós já vimos na aula passada as abelhas pequenas. Então, para locais mais altos, você deve pensar nas abelhas mais robustas, como a mandaçaia, uruçu, até mesmo a escaptotrigona. Na parte muito baixa, tem que tomar cuidado com predadores, então sapo, muita lagartixa, às vezes seu cão. Mas, no geral, nessa altura aqui que vocês estão vendo, né, aproveito ali a parte de baixo para abelhas menores, que pela inclinação do sol pegam um sol mais tempo e que gostam do calor, né? Lambiolhos, mirim preguiça e marmelada. As mandaçaias nessa altura aqui para você manejar. Muito alto também tem que tomar cuidado com quedas. O local tem que ser seguro, ou com encaixe, ou amarrado, se passa muito gato, gambazinho. Tem que tomar cuidado com a segurança do local. E por último, como que é esse local, Carlos? Precisa ser esse meliponário que você construiu aí, que custou 9 mil reais? Muita gente pergunta, né? Já fiz um vídeo falando sobre, mas eu gastei 9 mil aqui em telhado, a parte do solo, todos os materiais, pintura, verniz. Não, não precisa. Pode ser bem simples. Tijolos no chão com a abelha em cima. Quer coisa mais simples do que isso? Pensando no posicionamento e na sombra. Nesse caso da marmelada, uma abelha que gosta mais de sol. Você pode botar um pilar de madeira numa sombra maior, como é o caso dessa borá. Nada construção absurda. Telhadinho, pode ser uma telha, dependendo da espécie, pode ser um piso. Eu gosto bastante do piso branco, né, que ele reflete um pouco da luminosidade e tem uma aba bem grande, é fácil de tirar. Então pode ser mais simples possível e as mais diversas, pessoal. Passei ali na rua, vi uma construção diferente, uma varanda diferente, acho que pode fazer um pergolado para minhas abelhas, vai fundo. Pensando na temperatura, né, é sempre importante ter um termômetro. Então aqui é sempre importante ter um termômetro no ambiente para você medir a temperatura. Muitas vezes nas redes sociais o pessoal manda foto ou fala: Carlos, será que tá bom esse local? Não sei. Quem diz é o termômetro. Até 37 graus, como eu falei. Então, dos mais simples ao mais complexo. Tem gente que faz estruturas mais elaboradas do que a minha, com madeira de lei. Aqui eu utilizei tudo eucalipto, até pela questão da preservação ambiental. Pode ser do mais simples, utilizando um muro que você tenha na sua casa. No meliponário urbano eu deixei no muro lá da minha mãe. A marmelada Gordon Propolis lá, mas é cheirosa. Uma tábua pendurada, ou como eu fiz também no meliponário, uma estantezinha. Uma estantezinha que eu comprei até usada, pintei e coloquei lá no meliponário urbano. Duas estantezinhas simples de 150 reais, acho que eu paguei 250 nas duas. Comportam ali 18 colmeias, até mais se a colmeia for pequena. Então são as diversas possibilidades, pensando no sol, na temperatura, no voo das abelhas e no pasto. O pasto a gente vai falar na aula que vem, na aula de produção. Escolheu então o local para o seu ninho isca ou para a caixa que você comprou, né? Tudo que eu falei aqui de posicionamento vale para a caixa, para o ninho isca, para a colmeia resgatada. Colmeia resgatada ou caixa comprada, a mesma coisa do raio de voo.
Comprou do vizinho, tem que estar levemente longe ou levar para um local longe para depois voltar. Realizou o local ali no seu muro, quer colocar no beiral da casa, muda para um local terciário, secundário, para depois ir para o local definitivo. Bora então para o passo a passo da transferência do ninho isca para a caixa definitiva e, se Deus quiser, como a gente quer, e eu vou mostrar, caixa produtiva também. Estamos aqui no meliponário urbano e agora eu vou transferir essa jataí de uma isca um pouco diferente, a isca protegida contra os animais. Eu já tive muito problema com coati, que é um animal que pode depredar o ninho isca, ele come a jataí. Então com esse cano PVC, tem aquela garrafa de 1,5 litro dentro e com isso fica protegido. Depois disso eu não perdi mais nenhum ninho isca para os coatis. Isso vai depender de região para região. Na maioria das vezes você não precisa fazer uma isca dessa, mas vai de você saber. Então a gente está aqui no meliponário urbano, aqui na casa dos meus pais, e agora eu vou transferir bem cedinho. Agora é 7h15 da manhã. Por quê? Porque já está fazendo 25 graus, ó. Então aqui está o termômetro, na verdade já subiu para 25,2. Aqui está todo o material, o tripé ali para filmar para vocês. E aqui a caixinha para jataí. 12 por 12 por 12 interno, melgueiras de 12 por 12 por 5. Essa madeira aqui é araucária, ela tá preta porque eu queimei e envernizei. Eu vou pegar lá a isca, a gente vai abrir. Aqui tem mais algumas ferramentas aqui, né? Porque a madeira lá tá pregada, mas é bem tranquilo, você pode adaptar essa isca aí para suas condições de ferramenta ou de materiais. Eu lembrei de pegar, no caso já tá importante ter uma vasilha com uma peneira por causa do mel. Boas chances de estourar algum potinho, você deixar escorrendo. Então aqui eu preguei o fundo, né? Isso também para poder fixar o arame. Então tem duas funções esse prego. Tanto segurar a madeirinha, como de fixar o arame. Você pode usar um prego mais fino um pouco, mas terá que ter as ferramentas para soltar isso depois. Então aqui soltou, o outro soltou também, e a gente vem e tira a entrada. Aqui saiu a entradinha delas. Saiu sem muita dificuldade até. Eu faço ela um pouquinho mais estreita aqui na parte. Então aqui a gente tem a nossa garrafa. Olha só. Já descola muito bem. O enxame tá bem bonito, pessoal. Tá bem bonito mesmo. Não lotou a garrafa de 1,5 litro. Já tá aí, possui capacidade tranquilamente de lotar. Mas mesmo deixando mais de 90 dias, devido às condições de primavera que nós tivemos, seca, e um inverno muito frio, uma primavera muito fria. Ó, então aqui está a capa que estava, vai continuar aqui e eu posso simplesmente utilizar uma nova garrafa. Pelo que eu estou vendo, vai ser uma transferência bem tranquila, tem uma boa quantidade de mel, então a gente vai usar assim a peneirinha. Já começa a cair a abelhinha aqui, que tem mais mel, tá um peso bem legal, uma isca bem forte. Essa garrafa de 1,5 litro ela é um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fina, mais fácil de recortar. As garrafas de 2 litros, garrafa PET, realmente tem que ter um bom estilete. Você consegue fazer o trabalho com uma faca, um estilete ruim? Consegue. Só que você vai fazer muito mais força, você vai apertar, nisso pode estourar potes de mel. Então é muito importante ter ferramentas adequadas. O estilete não custa nada, né, pessoal? Então aqui, ó, saiu a parte de baixo. Muita abelha. Agora a gente vem e tira a parte de cima. Tá bem bonita. Uma boa quantidade de mel. Aqui você pode fazer uma coisa também, ó. Mas eu vejo que o mel, ele geralmente, 95% das vezes, ele vai ficar na parte de cima. Você pode ver onde está o mel e onde está o ninho. Você faz isso daqui, ó. Você divide ao meio. Por quê? Se for uma quantidade muito grande de mel, a gente não quer que esse mel derrame no ninho. Pode fazer muita bagunça, tá, pessoal? Você pode pegar iscas de jataí com muito mel, e isso pode ser um problema. A tendência é que o enxame com muito mel seja um enxame forte e populoso. Com isso, elas conseguem sim limpar alguma coisa que derrube. Mas se você conseguir separar, ó, então você vai ver isso daqui. Ó, então aqui, o que tá aqui é mel, então a gente vai lidar com isso daqui depois. Tem muita abelha. E aqui é o ninho, não está tão grande. Não está tão grande. Vale reforçar mais uma vez que você não tem que ficar abrindo o ninho. Não ficar expondo.
Dependendo da situação, como é o caso dessa foto, onde na retirada da escapete o ninho já se expôs. Às vezes ele fica colado na parede, daí realmente é isso que acontece, não tem o que ser feito. Mas aqui não tem por que eu fazer, eu nem vou fazer por questão didática, porque realmente não precisa. Pode ser que numa descolada dessa o ninho apareça, mas não é o caso também. As abelhinhas já vão caindo ali dentro, vai sempre confirmando se a rainha não está na parte plástica. E ó, aqui dentro a gente vê uma formiga, tem uma formigona. Então provavelmente a formiga estava aqui quando a jataí enxameou. E como eu falei, pode acontecer de entrar aranha, entrar formiga e depois de um tempo entrar a jataí. Então aqui, só na parte de cima, eu já consigo ver a postura, ó. Então tá aqui, ó. Não vou mostrar mais do que isso. Aqui tem a postura. Não tem por que eu ficar procurando, mexendo. Esse invólucro é muito importante para elas. E olha, coube certinho. Pode deixar levemente inclinado, devido à questão para ele não cair, né? Então agora, tem algumas abelhinhas grudadas em mim. A jataí é bem tranquila. Então você vai colocando aqui a cera. Sempre de olho se a rainha não está em nenhum plástico desse. Você não precisa procurar a jataí no ninho. Tem que procurar nas outras estruturas. Na imensa maioria das vezes eu não vejo a rainha na transferência. Por quê? Porque ela está no ninho. Mas ela pode estar nos potes de mel. Por isso é importante você não jogar fora, como algumas pessoas fazem. Não é jogar fora de desperdiçar. A pessoa vai lá e espreme isso daqui. Aqui, mesmo estando frio, não está frio, né? 25 graus não é frio. Mas mesmo estando mais fresco, existem centenas e centenas de abelhinhas aqui. E é triste ver algumas pessoas simplesmente deixando isso de lado, com a desculpa de que faz muita bagunça. Só que se for bem manejado, no horário correto, com a temperatura correta, não faz lambança. Se estiver muito quente, daí sim faz. Como eu falei, mas aqui está bem pesadinho. Eu vou... Não, eu tô sem balança aqui, ó. Já começa a estourar alguns potes de mel. Então é importante você lidar com isso. Antes disso, pessoal, deixa eu ver se eu vou conseguir colocar mel para elas. Aqui, ó, o amarelinho é pólen. Tá? O amarelinho é pólen, o mais escuro é mel. Esse amarelinho, às vezes, ele está mais solto, mais descolado. E ele é totalmente firme, então você pode tirar ele e colocar aqui no ninho. Vale lembrar que isso é para jataí e para mirins, como eu coloquei com a mirim que vocês já viram. No caso de mandaçaia, tubuna, borá, espécies mais sensíveis a forídeo, que é a mosquinha que coloca as larvas, você não pode disponibilizar isso. Tem que tomar um cuidado muito maior, a não ser que o enxame esteja muito populoso. No caso de risco de forídeo, o que você pode fazer? Você transfere pela manhã, as meninas vão trabalhar o dia inteiro na nova morada, de noite você fecha. Você fecha, se entrou mosca de forídeo, você assopra elas, que elas vão sair e mantém fechado por 2, 3 dias. As abelhas vão reorganizar a casa e depois disso você pode soltar. Então agora a gente vai lidar aqui com o mel. Vou colocar de lado. A peneira que eu peguei não é das maiores. Aqui, ó, como eu falei, ó, depois eu vou ter que abrir ali para colocar. O pólen saiu certinho. A gente não quer pólen na melgueira. Então a gente vou colocar lá no ninho para elas. Jataí, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer situação. Como eu falei, eu já transferi vários e vários enxames no meio do mato. E a jataí, para você perder para forídeo, realmente é porque fez alguma lambança muito grande. Então aqui vazou mel. Mais uma vez, certifique-se que a rainha não esteja aqui. Ela ainda pode estar ali nos potes de mel. Então agora eu já começo a limpeza. Enquanto vai escorrendo, eu pego e jogo todas as abelhinhas aqui. Algumas gotinhas de mel não vão ter diferença. A gente tem que jogar as abelhinhas novas, que são as abelhinhas que não voam. As adultas, por isso está transferindo perto, né? 3 metros. Vocês vão ver a quantidade de abelhas que está ali depois. Por isso está transferindo perto, elas vão ficar vindo aqui. Então você vai batendo as abelhinhas jovens. Mais uma vez, assoprar o tubo de entrada. Saíram todas. Aqui a parte de baixo, mesma coisa.
Já pega um pouco do própolis e coloca aqui na entrada delas. No caso, quando é no meio da mata, já tá aí, eu levo uma garrafinha d'água para limpar a mão. Como eu tô aqui na casa, então é só eu aqui do lado, vou lavar minha mão e já vou passar uma água nesse resto de mel também, para não atrair apis, não atrair arapuá. Isso é muito importante, tomar cuidado com os restos de uma transferência. Então a gente vai voltar, né, agora os potes de pólen lá para baixo. Nessa medida de caixa, a Jataí, ela vai colocar uma boa reserva de mel e pólen ao redor do ninho. A caixa possui 12 por 12. A Jataí tende a fazer um ninho com a abelhinha jovem aqui, você vai colocando ela para dentro. A Jataí tende a fazer um ninho com 10 centímetros de diâmetro. Então, isso é muito importante para o inverno. No inverno, ter reservas de alimento ao redor do ninho é fundamental para a sobrevivência do seu enxame. Então aqui já escorreu um pouco, eu acho que vai caber. Então coloca sempre na posição, porque ó, tem um potinho aberto aqui. Se eu colocar de ponta cabeça, esse potinho que já está escorrido, ele vai acabar virando. E ó, mesmo, ó, coube certinho, mesmo transferindo com 25 graus, essa cera ainda está bem macia. Qualquer aperto que eu der, vai acabar matando a abelha. Então tem que tomar muito cuidado, tentar ter a mão leve. Sim, na sua primeira transferência, você dificilmente vai ter essa mão leve, faz parte do aprendizado. Coloque na caixa adequada, com manejo adequado, passe fita, faça na temperatura adequada. Tudo isso vai te ajudar no manejo e facilitar o resultado, vai te garantir um resultado. Então agora eu vou lavar a mão mais uma vez, porque escorreu o mel, e pegar as abelhas que estão por aqui. Talvez uma das principais dúvidas que me cheguem também é relacionada à melgueira. Sim, você vai liberar a melgueira na transferência caso o enxame esteja apto. Como vocês viram lá embaixo, se fosse colocar tudo, ia encher. Então eu já aproveito que é um enxame populoso, já vi que é um enxame saudável, que tem uma boa quantidade de mel e de postura, e disponibilizo a melgueira na parte de cima. São raras as vezes onde elas vão isolar isso daqui. Então você pode abrir depois de 2 dias para ver se as abelhinhas estão por aqui ainda. Mas nesse caso de um enxame muito populoso, que vocês vão ver ali, a quantidade de campeiras é realmente raro. No caso, eu não vou liberar uma segunda melgueira. Tem muito espaço aqui para elas. E agora eu vou jogar aqui as nossas campeiras. Tem algumas abelhinhas aqui. Na peneira não tem, vou ter que limpar a mesa mesmo depois. Então eu passo essas abelhas para cá. Como eu falei, tem algumas abelhas adultas, mas tem algumas abelhas jovens. As abelhas jovens, para quem não sabe a diferença, são as abelhas mais clarinhas. Você consegue ver em todas as abelhas nativas. Ó, tem um melzinho aqui para mim experimentar. Em todas as espécies de abelhas nativas, as abelhas mais jovens são as abelhas claras. Então, se por acaso você abrir um enxame e ver uma abelhinha mais clarinha, é uma abelha jovem. Então, ó, ficou aqui pouco, caiu bem pouco, por quê? Porque elas estavam tranquilas, não estão tão populosas. Tem Jataí, que é mais populosa do que isso. Isso daqui, pessoal, dessa bandeja, é, entre aspas, uma tecnologia muito simples. É um absurdo que algumas pessoas, a abelhinha adulta aqui, ela volta voando para o ninho. É um absurdo que algumas pessoas não utilizem. É uma simples bacia, sem segredo algum. Melgueira, isso daqui é um suporte para ficar na mata. Tem um certo trabalho, mas é a questão de custo-benefício e segurança, né, pessoal? Cuidado para não apertar muito, para não estourar o sem fim, já aconteceu alguma vez. Agora é simplesmente pendurar a caixa no local que estava o enxame. Você pode colocar ali 30 centímetros diferente, mas tem que ser bem no local. Olha só, esse é o número de campeiras esperando o enxame. Por isso também na transferência não tem nenhum enxame perto. E se por um acaso você tiver algum enxame próximo, fecha ele no dia anterior. Tá? Vai abrir lá 4, 5 horas depois da transferência, porque elas ainda vão ficar fazendo revoadas aqui no ambiente. Agora é só posicionar a caixa no lugar, todas essas vão entrar. E aqui está, ó, pendurei um pouquinho mais alto, a entradinha delas estava bem aqui abaixo, e já estão todas lá na entrada, um pouquinho mais alto para ficar um pouco mais protegido do sol. O enxame vai muito bem. Aqui está a Jataí, também fechadinha por causa da chuva, né? Faz horas aí que tá chovendo, então elas nem saíram hoje, mas felizmente está quente. Eu não liberei a melgueira, elas continuam no mesmo lugar, estão protegidas. Estão aqui no fundo da casa da minha mãe, as outras lá estão na frente da casa. E aqui é a melgueirinha. Eu acho que eu nem abri após a transferência do jeito que está a fita, porque realmente
eu confiei, né, no manejo realizado. Então isso que é muito interessante, quando você faz sabendo como e da forma... Ó, meses aí sem abrir. E é isso, ó. Aumentaram um pouquinho a coisa a reserva de mel. Provavelmente lá embaixo está mais bonito. Enxame bem vedado, caixa limpinha, cera bonita e macia. As abelhas estão trabalhando aqui em cima, então passaram o inverno e eu não abri a colônia. Né? Então isso que é muito interessante. Né? A meliponicultura é uma atividade que, se você fizer da forma correta, você não vai ter trabalho. Né? É claro que, se fosse uma colônia fraquinha, eu teria que ter ajudado ela. Mas partindo da transferência, onde era uma colônia média e saudável, eu coloquei na caixa, pendurei, sabia que estava num bom ambiente, né, num bom local, e virei para trás, virei as costas, né, nunca mais precisei olhar. Como a transferência foi feita em janeiro, no outono eu tinha conhecimento que o enxame estava legal. Né, não precisei abrir aí no outono. Ó, a fita, né, fita boa, acaba tirando um pouquinho aí do verniz da caixa, não tem problema. Vedar é importante, principalmente pela questão das formigas, né? Ainda mais em ambiente urbano. Vamos abrir aqui para ver como está o ninho bem rápido e deixar as bichinhas quietinhas aí, curtindo a chuva. Olha só, aqui está. Então não fizeram grandes reservas aqui no entorno do ninho, mas a cera está bem macia, ó, a população muito boa. Bastante abelha andando por aqui. E aqui logo já vai, ó, aqui já está a postura. Postura madura, a verde. Parece que eu consigo ver lá por baixo. O cheiro é muito bom, de própolis e mel. Bem lá no fundo tem alguns potinhos de cera, né? De pólen e de mel. Tenho certeza que na primavera esse enxame vai ficar lotado aí, do jeito que elas realmente fazem, né? Onde tem um maior e melhor desenvolvimento da colônia. Mas o enxame está super saudável. Passaram muito bem aí pelos dias mais frios do inverno. Aqui está o resultado da nossa transferência. Estava no suporte, né? Continua aqui no meliponário urbano. Ó, basicamente eu não abri, tem a marca do preguinho da melgueira. Olha só aqui. Então a melgueira estava presa e... olha só. Temos ali alguns potes de mel. Caixa bem vedada, um própolis bonito. O cheiro aqui está muito bom. Vamos ver o ninho como que ficou. Mais uma vez, um ninho bem forte, com bastante mel. Tem um pólen lá por baixo. Enxame bem defensivo, já está grudando aqui em mim, está mostrando uma população muito boa. Vamos olhar rapidinho a postura. E logo aqui está a postura madura, mostrando aí a saúde da rainha. Esses são então todos os detalhes para você realizar uma transferência com segurança e com sucesso. Eu sei que você pode ter um certo medo no começo, mas o medo ele é bom para que você não se precipite. Mas o estudo ele se faz necessário e ele vence o medo. Com conhecimento em mãos, você consegue manejar suas abelhas. Um errinho ou outro você vai cometer, mas faz parte do processo de aprendizagem. O que vale é você se preparar. Com tudo isso que eu passei aqui, com certeza você vai conseguir começar o seu meliponário ou ampliar o seu plantel. Eu tenho várias centenas de colmeias e ainda instalo os ninhos iscas. Ainda faço as transferências. Então esse manejo não é um manejo só de iniciante. É um manejo para quem já está avançado também na meliponicultura e não muda nada de um ou para o outro. Seja para quem quer por hobby, seja para quem quer uma criação comercial, o manejo é o mesmo, porque a gente parte de garantir a qualidade e o bem-estar das abelhas. Lembrando então, na aula de hoje, nós vimos como conseguir as suas colmeias, resgate responsável, compra responsável, depois os ninhos iscas, uma forma barata e que te agrega muito conhecimento, porque você vai na prática com as abelhas, vê uma enxameação, todo o processo, se emociona com isso, espera, observa, vê o peso, a movimentação delas, escolhe um local adequado, traz para casa, espera um dia de trabalho intenso e realiza a transferência. Vimos tudo sobre posicionamento, sol, distância, altura, muito cuidado com os ventos. Você vai acompanhar a evolução das suas abelhas. Eu trago para vocês toda a informação que eu posso passar. Mas ainda assim você vai ter que pegar essa informação e entender ela no seu local. Não tem regra. Biologia não é matemática, pessoal. Existem os padrões, eu faço de tudo. Eu estudei 7 anos aplicando na prática para trazer o máximo de padrões com todas as considerações. Algumas pessoas acham que eu fico falando demais.
detalhe ou outro, os vários dependes, mas é para que possa construir um conhecimento realmente concreto que você possa aplicar pensando em tudo, né? O diagnóstico Irapitan serve para isso, como a gente já viu na aula passada e já aplicamos aqui hoje, pensando no ambiente, na caixa, na força de trabalho do Ninho Isca e nos recursos do Ninho Isca. E na próxima aula a gente vai fechar com chave de ouro falando sobre os recursos necessários para a produção e os recursos produtivos. Então eu consegui explicar o máximo possível que o tempo nosso disponibiliza, mas eu sei que nesse contexto aqui nós temos um tempo limitado. Muitas pessoas estão me perguntando como é possível se aprofundar ainda mais nesses conceitos e conhecimentos que eu trouxe para vocês hoje. Porque todo esse conteúdo aqui é apenas a ponta do iceberg de um conteúdo muito mais denso e aprofundado, que com certeza te levará ao domínio do manejo com as abelhas nativas, independente se você está começando agora e não tem nenhuma colmeia, ou já tem algumas colmeias e quer ampliar com sucesso ainda mais o seu plantel. E eu quero trazer uma grande solução para você. Um treinamento que vai te ajudar a dar grandes passos na meliponicultura e a ter várias colmeias. E esse treinamento é um curso que eu possuo, o Meliponicultura na Prática. Lá eu ensino conteúdos riquíssimos que eu não disponibilizo aqui devido ao tempo. Foram mais de 2 anos para gravar alguns dos conteúdos do Meliponicultura na Prática. Não teria como eu disponibilizar ele em 3 aulas de 1 hora. Eu procuro passar o máximo de conteúdo aqui, mas o tempo é curto. No Meliponicultura na Prática já são mais de 130 aulas. E sim, após o final desse curso gratuito, eu vou abrir as inscrições para o Meliponicultura na Prática. E sim, como alguns sabem e outros devem imaginar, o curso é pago e eu vou receber para fazer ele. Mas esse dinheiro está longe de ser o meu principal objetivo. Tanto é que eu comecei a postar conteúdo no YouTube desde o início e só fui lançar o curso mais de 4 anos depois. Nos meliponários eu já tenho mais de 450 colmeias, o que já me dá um resultado bem interessante com a venda das colmeias e dos produtos. Então o que me move é ver o resultado dos meus alunos frente a esse conhecimento que eu organizei, preparei e coloquei dentro do Meliponicultura na Prática. É gratificante demais ver outras pessoas dominando o manejo com as abelhas nativas, montando seus meliponários. 3 deles eu já pude visitar pessoalmente. O meliponário do Rodrigo Mantuan, lá em Londrina, o meliponário do Gustavo Raymond, lá em Florianópolis, e do Maicon Chagas, lá em Biguaçu, também próximo de Florianópolis. Poder ver o resultado dos meus ensinamentos com outras pessoas também, na montagem do meliponário, na coleta do mel, do própolis, da produção de colmeias saudáveis. Realmente é muito gratificante e você também vai poder fazer parte disso. Na aula de hoje eu te ensinei a como conseguir as suas colmeias e como montar o seu meliponário do zero. Tudo isso de forma completa e 100% gratuita. Esse conteúdo vai acelerar o seu processo de desenvolvimento como meliponicultor por meses, quiçá anos. E para quem adquiriu meliponicultura na prática, tenho certeza que será no mínimo 3 anos de aprendizado em poucos meses de aulas. Então, para deixar tudo esclarecido, você precisa estar nos nossos grupos de WhatsApp para receber o link das aulas, comentar aqui embaixo no YouTube qual foi o seu maior aprendizado da aula de hoje e possíveis dúvidas que tenham surgido, além de compartilhar o link do nosso curso com mais amigos para que você receba a lista oficial de espécies estado por estado do Brasil. E eu quero deixar aqui também o convite oficial para a nossa terceira aula, onde eu vou te mostrar o caminho para você faturar R$ 40.450 na sua primeira safra com as abelhas sem ferrão. A aula de número 3 também acontecerá ao vivo aqui no YouTube às 19 horas. Lembrando que todas essas aulas ficam disponíveis na Zoomflix até domingo às 23h59. É isso então, pessoal. Todos os links importantes estão na descrição para entrar para os grupos da Zoomflix. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, me seguir nas outras redes sociais, carlosalmeida.irapitan, onde eu compartilho mais detalhes do dia a dia com as abelhas nativas, pequenas coisinhas que aparecem aqui e ali, respondo comentários e leio as mensagens também quando possível. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final. É isso. Até sexta-feira com a nossa terceira aula, o caminho para a rentabilidade na meliponicultura. Um abraço e até a próxima aula, pessoal! Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Carlos Alberto, eu moro em Navegantes, Santa Catarina, mas tenho uma outra propriedade aqui em Maruí, no sul do estado de Santa Catarina também, onde eu possuo o meu meliponário. Eu trabalho em plataforma de petróleo, a produção meio diferente, até dificulta um pouco, né, na criação das abelhas, o manejo, né? Com pouco tempo que eu tenho para dar esse manejo para elas, porque também não é sempre que eu venho para aqui. Eu conheci o Carlos
pelo YouTube. Eu segui o canal dele, né? Sigo ainda até hoje. Maratonei todos os vídeos dele. Todos os vídeos eu assisti. Gosto muito de abelhas, né? Eu entrei na meliponicultura também através da apicultura, que eu também crio abelha com ferrão, né? Apis. Alguma pouca coisa, mas eu crio. E tive conhecimento do canal dele e através do canal eu comecei a desenvolver também o gosto pela meliponicultura. Eu fui o segundo a comprar o curso dele quando ele lançou e foi um divisor de águas, né? Que eu tinha feito anteriormente um curso bem básico pela Embrapa, mas não dá aquele suporte todo. Tanto é que vocês vendo os vídeos do Carlos no YouTube, vocês aprendem muito, né? Porque ele tem uma sequência do todo o manejo. Ele não vai lá, faz um manejo de divisão ou de outra coisa e deixa lá, né? Os vídeos deles contemplam desde o início, né, do manejo até o final, né, às vezes 6 meses, um ano, e ele passa tudo ali pra gente, o que deu certo, o que não deu certo, né? Então ele tem esse dom, né, que facilitou. Então, depois que eu vi todos esses vídeos dele, eu vi que ele lançou o curso, eu adquiri o curso dele, o segundo, como eu já falei. Sou bem velhinho já na comunidade aí. E foi realmente assim o que mudou, né? Através dos manejos eu consegui fazer o que eu queria, que a minha pretensão na meliponicultura é só as divisões, né? Eu quero multiplicar para comercializar as caixas, né? Então eu aprendi muito. No começo com aquele curso básico eu estava apanhando bastante. Eu comprei 4 caixas no começo, perdi 2, 4 caixas de manda-saia e comprei já num período meio ruim, era perto do inverno, e perdi 2 caixas naquele inverno ali, por não ter feito o manejo adequado, né? E hoje em dia eu já estou com aproximadamente 50 caixas de manda-saia, tenho mais 3 caixas de tubuna e uma de mirim, mas o meu foco é na manda-saia, e aprendi bastante o manejo anual, né? Nosso clima aqui do sul, ele é bem rigoroso, né? Invernos muito frio, chuvoso e às vezes dá calor no próprio inverno e verão também muito quente. E aqui também eu lido muito com o vento sul, né? Vento forte. Então, na questão de localização das caixas, eu crio em prateleira, né? Como vocês estão vendo aqui atrás, uma das prateleiras que eu tenho. Então, todas essas dicas, né, eu peguei lá com ele no curso. Como fazer todo esse manejo de proteção das caixas, do vento, a melhor localização, né, para ter elas. E depois o tempo certo para fazer as divisões, o tempo certo para poder alimentar elas, né. Então, eu faço também já o xarope, como ele ensinou, faço os bombons de pólen. E esse ano, para mim, foi muito bom as divisões. Consegui 20 divisões, todas por módulos. Eu já tentei com disco, né, por absorção, mas para mim assim não deu certo. O que deu certo para mim aqui realmente foi por módulos, né? Então a gente eu tenho, né, esse curso como uma divisão de águas em tudo que eu estou passando aqui, né, na criação das abelhas. Bem, hoje o resultado que eu tenho aqui, né, são essas 50 caixas já que eu tenho. Eu adquiri, na realidade, no começo 4 e depois mais 15 caixas. Tudo genéticas diferentes. Então, tem isso também, né? Que a gente aprende no curso a ter várias genéticas, né? E são genéticas diferentes. Eu estou fazendo essas divisões e creio que não vou ter problema, né? De consanguinidade. E o resultado hoje é esse aí que vocês estão vendo aí. Eu já comprei ferramentas também, maquinário para fazer as minhas caixinhas. Tô fazendo, né? Uma forma de economizar também. E a gente vai se envolvendo nesse mundo, né? Antes aí da meliponicultura a gente parece que tem um vazio, né? E depois que entra pra coisa, não tem como sair, né? A gente gosta, ama. Eu ainda não comercializei nenhuma caixinha, mas só falar em comercializar já me dá uma dor no coração, que a gente se apega a elas, né? Mas o resultado é esse aí. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Eu tenho 3 prateleiras com as caixinhas.
Vou mostrar para vocês aí o que eu tenho aqui. Aqui eu tenho algumas caixas, né, de manda-saia. Aqui elas estão num lugar que também, como eu falei para vocês, eu defendo elas do vento, né? É uma saída boa. E aqui a parte de trás também tenho mais algumas manda-saias. Uma das dificuldades, né, como eu mencionei, é o posicionamento aqui por causa do vento, né? Isso tudo aí tá lá dentro do curso, posicionamento das caixas, por causa do sol, por causa do vento, né? Então, a minha dificuldade maior aqui era o vento aqui também, que eu moro em frente a uma lagoa. Então, essa lagoa aqui, ela não tem embate, bate muito vento sul, um vento muito forte, e eu tive que fazer, então, né, uma proteção. Aqui eu fiz uma proteção para elas não terem o vento direto em cima delas, né? Isso tudo, é claro, né? Coisa que a gente vai aprendendo ali dentro do próprio curso, né? Ok, pessoal? Obrigado aí. Fala pessoal, meu nome é Francisco, sou lojista, trabalho na área comercial e conheci o canal do Carlos através do próprio YouTube e a partir daí comecei a conhecer e entender mais sobre as abelhas sem ferrão. E eu conhecia, mas não sabia nada sobre manejo, nem que era possível, né? Essa criação em caixa, a quantidade de espécies que tem. Então, a partir do canal, eu fui conhecendo e gostando cada vez mais, até que eu adquiri minha primeira colônia de jataí. E logo em seguida já resolvi fazer os ninhos iscas, né? Consegui atrativo com um amigo meu, fiz os ninhos iscas e instalei logo nos primeiros ninhos iscas, os primeiros 6, eu consegui 6 espécies diferentes, o que é bem raro e foi uma surpresa para mim. Mas graças ao conteúdo do Carlos ser diverso, eu consegui manejar todas elas. Então, não foi difícil para mim, porque eu já tinha, né, esse conhecimento proveniente do canal. E nesse meio tempo também eu entrei no curso Meliponicultura na Prática. Então, ali no curso eu tive um aprofundamento nos assuntos, né, em cada espécie, em cada manejo. Então, para mim foi essencial para eu conseguir manejar todas elas bem, e fui conseguindo outras enxameações, né? Depois fiz também divisões da manda-saia, então me ajudou muito todo esse conteúdo. E eu tinha conseguido espécies até relativamente difíceis, né? Igual a borá, por exemplo, que não é um manejo tão simples, mas eu consegui manejá-la muito bem. Fiz a transferência, minha segunda enxameação de borá, consegui fazer a transferência, coloquei em caixa ímpar. E essas abelhas hoje estão fortes, estão bem manejadas, o meliponário está crescendo, graças ao conteúdo, graças ao curso, e me deu essa base para conseguir fazer isso de forma rápida e sem grandes erros, né? Porque às vezes a gente, sem esse conteúdo, a gente acaba tendo que aprender com os erros, e não foi assim. Eu não perdi nenhuma das colônias, não perdi as divisões que fiz. Então, agradeço ao Carlos e ao curso que me deu essa base para conseguir fazer isso. E além dos manejos em si, ainda tem os produtos das abelhas, né? O curso dá uma base boa e abre um leque de possibilidades, né? Para a gente ir aprimorando com os produtos das abelhas. Então, eu fiz extrato, eu fiz sabonete de gel própolis, eu fiz hidromel. Então, assim, é bem diverso o conteúdo e bem completo.